A história russa é uma história centenária que foi marcada por guerras, lutas e pelo extremo conservadorismo de seu governo ao longo dos tempos. E devido ao profundo conservadorismo avesso a mudanças e reformas, é que o Império Russo se enfraqueceu e não se modernizou ao longo do século XIX, chegando ao fim com a Primeira Guerra Mundial. Com o fim do Império Russo, houve a mortífera Guerra Civil Russa, vencendo o grupo comunista sobre os conservadores, e logo o maior país em área contígua do mundo seria socialista. A influência soviética sobre o mundo era gigantesca depois da Segunda Guerra Mundial, pois dividira com os Estados Unidos a hegemonia sobre todo o planeta. Este era o período da Guerra Fria, onde o sistema soviético confrontava o sistema capitalista, disputando influência e áreas de poder sobre o mundo. Metade dos países do globo adotaram o regime socialista como política oficial de governo, a chamada ditadura do proletariado, com o mesmo estilo de partido político único, repressão a dissidentes, censura e estatização forçada da economia. Entretanto, nos anos de 1980, a União Soviética chegou a uma situação insustentável. Com o ápice das disputas globais por influência com os Estados Unidos, os gastos militares eram enormes, o regime econômico por si só não se sustentava devido à fraqueza da estatização forçada da economia, que não produzia maiores riquezas, devido à falta de inovação econômica, e para completar, diversos setores sociais estavam expostos à corrupção e ao poder paralelo de máfias. Todo esse cenário de absoluto caos cria as condições para a crise econômica e política da década posterior, em que se ensaiou um amplo e ambicioso plano de reforma geral, a Glasnost e a Perestroika. Mas devido à tentativa de um golpe de Estado pela linha dura do Partido Comunista, foi frustrado por Boris Yeltsin, presidente soviético da Rússia, e com isso a União Soviética, não tendo como se manter unida, se desintegra formando 15 novos países. O colapso da União Soviética surpreendeu diversos analistas políticos internacionais à época, o que assustou o mundo devido ao forte arsenal nuclear à disposição da antiga União Soviética, que estaria a cargo em sua maior parte pela sua sucessora e herdeira natural, a Rússia. A divisão da União Soviética em diversos países foi originada pela constante insatisfação da população com o regime não democrático, as constantes e onerosas guerras e todo o contexto de carestia que a população soviética passava. Esse descontentamento social de frustração econômica, somado ao desejo das elites locais de cada república soviética de liderar seu país, independente dos desejos de Moscou, possibilitou no momento de enfraquecimento político da União Soviética dar o grito de independência nacional reprimido por séculos. A Rússia, que também ficara independente nessa época, quer de imediato restabelecer o poder soviético de influência global. Contudo, três grandes fatores atrasam o desenvolvimento russo. O primeiro fator, crises econômicas avassaladoras, herdados do contexto do colapso soviético, mas também de fortes bolhas econômicas asiáticas e da moratória da dívida mexicana, desencorajaram investidores a verem a Rússia como um país confiável para se investir. O segundo fator passa pelo enfraquecimento econômico, pois a Rússia passou quase todo o século XX sem inovação e distante das tecnologias ocidentais, ou seja, atrasada no contexto econômico global. Junto a isso, o governo promoveu reformas econômicas desarticuladas e irracionais que atingiram a credibilidade do país a nível internacional e atrasaram a retomada do crescimento econômico. O terceiro fator denota que o fim da União Soviética não viria sem derramamento de sangue. A independência das repúblicas soviéticas estimularam o surgimento de guerras internas, como a Guerra da Chechênia, onde vive uma população majoritariamente muçulmana, ao contrário do restante do país majoritariamente de católicos ortodoxos, minando o poder e influência da Rússia. Nesse clima de constante instabilidade político-econômica da década de 1990, a Rússia vê sua esfera de influência sobre o mundo desmoronar. Todo o bloco da Europa Oriental passa por grandes transformações. Extingue-se as ditaduras de partido único. Ditadores são presos. A liberdade política, de imprensa e de pensamento voltam a serem livres. Não há mais censura. E os partidos comunistas são postos na ilegalidade como os partidos nazistas. A economia desses países se adere ao capitalismo e se aproximam da União Europeia.
Polônia, República Tcheca, Eslovênia, Eslováquia, Croácia, Romênia e Bulgária, que formavam nos tempos da Guerra Fria o bloco comunista, junto à União Soviética, integrando o Pacto de Varsóvia, a Aliança Militar Comunista, se transformam em países capitalistas e nos anos 2000 aderem ao bloco europeu e se afastam da influência russa. Até países que formavam a antiga União Soviética, Lituânia, Estônia e Lituânia, quando mudam seus governos se transformando em países capitalistas, passam a ter desprezo do passado junto à Rússia, pois trata este período histórico como tempos de ocupação soviética, em que seu território foi invadido com total desrespeito aos direitos dos povos que ali moravam. Entretanto, com a chegada ao poder de Vladimir Putin, ex-agente da KGB, agência secreta soviética, este homem se caracteriza como líder forte do governo a fim de restaurar o poder e influência russa sobre o mundo. A economia russa, fortemente dependente de commodities, matérias-primas não beneficiadas na primeira década do século XXI, ganham destaque pela sua forte valorização. O petróleo, o gás natural e os principais produtos russos exportados têm seus preços valorizados no mercado internacional. As exportações aumentam, a economia volta a se equilibrar e ser competitiva. Com esse novo cenário de estabilidade econômica e política, a Rússia passa novamente a disputar áreas de influência estratégica a fim de reconquistar todo o espaço geopolítico deixado pela União Soviética. Putin reafirma laços de amizade e cooperação com seus vizinhos com o intuito de reconstruir antigos elos do passado. Blocos internacionais de cooperação econômica e militar são criados como a CI, Comunidade dos Estados Independentes, e a OTSC, Organização do Tratado de Segurança Coletiva. Estes blocos econômicos e militares têm o propósito de enaltecer vínculos de cooperação estratégica entre a Rússia, Belarus, Armênia, Moldávia e países da Ásia Central, além de criar uma barreira de proteção contra a expansão da União Europeia e da OTAN, vistos com extrema hostilidade e desconfiança pelos russos, uma vez que estes se sentem extremamente ameaçados e vulneráveis por serem vizinhos de uma aliança militar ocidental hostil. Assim, a Rússia consolida seu poder sobre suas áreas vizinhas, como se constata na Guerra Russo-Georgiana de 2008, onde a Geórgia estava se aproximando da OTAN, a Aliança Atlântica liderada pelos Estados Unidos, o qual a Rússia não aceitou perdê-la. A Rússia também não aceitou perder seu monopólio no comércio de gás natural e combustíveis para a Europa. Devido a isso, se aliou ao regime de Bashar al-Assad, presidente sírio, para, mantendo a estabilidade do sistema político sírio, bloquear os gasodutos vindos do Oriente Médio para a Europa. O Cazaquistão, outro aliado russo, foi o foco de protestos pela população devido à alta dos preços dos combustíveis e pelos supostos casos de corrupção no governo no ano de 2021. Entretanto, o governo solicitou a ajuda militar da Rússia e de outros países da OTSC para pacificar e estabilizar o país. A Ucrânia, forte aliada da Rússia até 2013, passa a se aproximar do Ocidente, da União Europeia e da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, o que é inaceitável para a Rússia, uma vez que bases militares ocidentais seriam instaladas no país cosaco e estariam a apenas alguns quilômetros da fronteira russa. Ao que Putin, por sua vez, retalia com a invasão da Crimeia, ilha localizada no sul da Ucrânia, além de incentivar grupos separatistas pró-russos na região de Donbas e Lugansk, no leste ucraniano, na fronteira com a Rússia, criando um clima de instabilidade política com uma verdadeira escalada da violência na região. Putin reconheceu a independência das províncias rebeldes de Donbas e Lugansk como uma verdadeira demonstração de força e pressão diplomática para que a Ucrânia se incline e se aproxime dos interesses de Moscou em detrimento dos ocidentais. Fortes apelos internacionais da ONU, União Europeia e Vaticano solicitaram para que a Rússia não intervisse na Ucrânia e que as trombetas da guerra não fossem sonadas. Mas, na manhã do dia 24 de fevereiro, tropas russas invadiram a Ucrânia pelo horário de Brasília, em uma ação militar de consequências não previsíveis, não vistas tal cenário desde a Segunda Guerra Mundial. Por outro lado, os Estados Unidos e a União Europeia promoveram sanções econômicas à Rússia, aos aliados de Putin e à cúpula do governo russo, como forma de dissuasão para que os russos desistissem de invadir e retaliação devido ao reconhecimento das províncias rebeldes ucranianas. Mas os russos já estavam preparados para essas retaliações, promovendo relações comerciais e diplomáticas com mais países do globo e criando uma poupança interna para tempos hostis.
Apenas para efeitos de comparação, nos últimos anos os Estados Unidos se lançaram em 4 guerras, da Síria, do Afeganistão, do Iraque e da Líbia. Em todos esses países, essas guerras trouxeram incontáveis números de mortos e devastação sem nenhum resultado prático ou benefício palpável para o mundo ou para o próprio país americano, pois não houve uma preparação, planejamento e objetivos reais para serem cumpridos. Os Estados Unidos nessas últimas décadas perderam tempo, recursos e militares em guerras inúteis, não tendo planejamento adequado, gastando muito dinheiro investindo na manutenção de governos democráticos em países sem tradição democrática, cultivando o ódio nacionalista nesses povos, vendo os Estados Unidos como potência inimiga e invasora e abrindo espaço para grupos extremistas nascerem e tomarem o poder. Nesse cenário internacional, os Estados Unidos, que depois da Guerra Fria era a única potência econômica e militar hegemônica no mundo, viu seu poder e sua influência global se enfraquecer nas últimas décadas, cedendo lugar à China no cenário econômico mundial e à dupla Rússia e China na Europa Oriental, Oriente Médio e Ásia Oriental no aspecto militar. Por outro lado, a Rússia é um regime opressivo e autoritário que limita a liberdade de opinião, de imprensa e de pensamento. O governo controla os meios de comunicação e sempre precisa de guerras para enaltecer o espírito nacionalista entre a população, cerceando o direito político da oposição. A Rússia no cenário internacional não liga para o regime do país em que apoia, se é democrático ou não, mas há uma clara afinidade política entre ditadores e Putin. E Putin precisa da guerra para a Rússia se reafirmar como potência militar e econômica novamente. Como a China, com relação a Taiwan, Putin entende que a Ucrânia foi no passado um só país com a Rússia, sentindo-se vulnerável pela aproximação da Ucrânia com relação à OTAN e à União Europeia. Por isso ameaça o mundo em uma verdadeira instabilidade global, invadindo o país mais pobre da Europa, por esse decidir ser mais um país a fugir dos russos e de seu regime autoritário. Com o claro apoio da China no aspecto econômico, diplomático e militar, que o defende de qualquer sanção maior do Ocidente, Putin promete estabilidade a seus aliados, principalmente ditadores dos países vizinhos, e refundar o status de potência global que tivera antes. Este vídeo é dedicado a todas as vítimas ucranianas mortas, heróis em defesa de sua pátria na guerra russo-ucraniana, suas famílias e a toda a grande comunidade ucraniana estabelecida no Brasil, a maior comunidade da América Latina.